E a equipe desse ano está entre os 3 melhores times do estado do Pará. Ah, mas do Pará, o que é o futebol do Pará? Mas dentro da realidade deles, dentro do que quem foi até lá viu, e o jogo que nós fizemos, faltou empurrar a bola para dentro. E por que não conseguiu? Por N situações. Aqui, o time tinha firmeza para apresentar a técnica correta. A equipe conseguiu vencer os espaços, né? Enfim, tiveram muitas coisas que nos facilitam. Então, a resposta hoje não é a resposta porque nós fomos desclassificados na quarta-feira. É porque o nosso time dentro de casa vem jogando bem e vem buscando resultados como esse. Então, é a busca sempre de fazer melhor. Hoje conseguimos fazer melhor do que quarta-feira dentro do nosso habitat. Quem teve a dificuldade hoje foi o Anápolis. Aliás, dentro dessa competição, nós fomos a única equipe que não perdeu para o Anápolis e dos grandes, né? Dos grandes. E ganhamos 2 vezes em 3 jogos. Então, eu acho que isso mostra, dentro dessa competição estadual, o crescimento da equipe, jogo a jogo, né? Mesmo tendo dificuldades, contusões que acontecem, perdas, um aqui, outro ali, a gente consegue se manter competitivo e crescendo. Estava todo mundo criticando o Diego, hoje o Diego fez uma partida muito, muito boa, né? Não é pelo gol, é pela partida que ele fez no primeiro tempo, já estava muito bem. Então, a gente trabalhou muito, conversou muito sobre quem é Diego e como se comportava o Diego a cada erro que ele cometia, o que ele precisava buscar. E hoje ele conseguiu. Então, tenho certeza que o Diego, na próxima partida que entrar, vai entrar um pouco melhor, vai conseguir crescer. E ele crescendo, cresce junto à equipe do Goiás, porque cada jogador que evolui faz a equipe do Goiás evoluir também. Doutor, boa noite. Estamos ao vivo aqui na TV Brasil Central também. Dentro dessa leitura sua da questão de jogar em casa, você enxerga uma vantagem para a final, o fato de jogar o segundo jogo aqui na Serrinha? E um outro ponto, assim, só porque chamou atenção demais, ali já era a reta final do jogo, o Palácio estava de costas para o ataque, eu do lado ali dele enxerguei como o único recurso dele, porque o zagueiro fechou, ele deu um boné, e aí o zagueiro veio todo valentão para cima dele. Queria também sua leitura sobre isso, se o Palácios errou, se a zaga deles erraram, porque isso acaba diminuindo bastante a arte do futebol. Então, isso aí, primeiro que um lance de efeito não foi em momento algum para humilhar a equipe deles. Esse é um ponto. Se ele fez, é porque ele tem o talento de fazer. E quantas vezes o time deles, no meio do jogo, também não deu um chapéu. Lá nós tomamos chapéu do time deles, nós agredimos por causa disso. O detalhe é o equilíbrio, né? Eles não esperavam que a gente fizesse a partida que nós fizemos. Eles ambicionavam, como todo mundo ambiciona, chegar a uma final. Eles fizeram um campeonato brilhante, merecido chegar na semifinal como chegaram. Só que nós fizemos lá dentro da casa deles uma partida boa e aqui uma partida excelente, onde por mais que eles tentassem, brigassem, forçassem, eles não conseguiram fazer mais do que fizeram lá, enquanto nós fizemos. Muito do que aconteceu na partida aconteceu porque a arbitragem também não puniu. Ela também não assentou o jogo. O número 3, por exemplo, era para ter sido expulso, né? O 9, se é um jogo de campeonato brasileiro, aquela entrada que ele deu
no meio-campo é agressão. Agressão não é amarelo, agressão é vermelho. Porque a bola já tinha passado. E o único recurso dele era agredir o nosso jogador, era dar o pontapé. E ele deu o pontapé, ele não brigou pela bola, porque a bola já estava na frente. Ele deu o pontapé. Então, se o juiz permite, cotoveladas. Primeiro tempo, teve várias bolas que pelo tipo de corpo do Palácio, ele perdeu, porque ele estava segurando um pouco, mas teve algumas bolas que foram faltas. E as faltas que ele apitou a favor do Anápolis, ele não apitou em cima de alguns jogadores nossos. Né? Então, aquela situação ali que você está falando, será que ele teria ido para cima, por exemplo, do Felipe, que entrou no segundo tempo? Se o Felipe desse um chapéu, será que ele ia intimidar o Felipe, do jeito que ele foi o Palácios? Ou ele foi para cima do Palácios porque ele achou que o Palácios ia se acovardar, porque é um toquinho? Mas a grandeza não está no tamanho, está aqui, ó, está na força mental. E é isso que foi feito. Né? Eu desculpo ele por ter perdido a cabeça. Né? Mas não posso desculpar o árbitro que terminou toda aquela situação de intimidação, permitiu toda aquela intimidação. O jogo já estava 3-0. E se o jogo tivesse 0-0 e aquela intimidação? Intimidação não é permitido nas regras. Intimidação de dedo na cara, Você está entendendo? Um time tentando jogar futebol e outro tentando intimidar. Então tem que ser punido. Não importa o momento do jogo, não importa o placar, tem que ser punido. E se na próxima jogada, eles 3-0 praticamente fora. E se na próxima jogada, por toda a intimidação que o Palácio sofreu, se ele revidasse o lance, desse uma cotovelada, alguma coisa, ultrapassasse as regras do jogo, ia tomar cartão, né? Mas o zagueiro não ultrapassou as regras do jogo? E tomou cartão? Então, gente, enquanto a arbitragem for mediada, fazer média e não arbitrada, vai acontecer sempre isso. Cara, tudo depende de estratégia. A vantagem é que, aconteça o que acontecer lá, tudo se decide aqui. Mas o primeiro jogo decide muita coisa em termos de estratégia para o segundo. Então, a única situação aconteça o que aconteça, tudo decide aqui. Mas não adianta nada se você não conseguir trazer alguma coisa de bom para esse segundo jogo aqui. A estratégia conta muito e o resultado da sua estratégia no primeiro jogo. Boa noite, Guto, Tandara Reis, da Rádio Bandeirantes Goiânia. Já visando o jogo de quinta-feira na Copa Verde, nas partidas anteriores da competição, você utilizou uma equipe alternativa. Por conta da eliminação na Copa do Brasil e essa pausa no Campeonato Goiano, você pretende entrar em campo na próxima quinta com seus principais jogadores? Isso aí nós vamos pensar amanhã. Vamos buscar colocar uma equipe competitiva que tenha condições de classificar. Procurar oportunizar boa parte dos jogadores, talvez utilizar um ou outro, até porque o nosso plantel está com alguns jogadores machucados em algumas posições chaves, tentar montar uma equipe que possa vencer o Brasiliense. Guto, boa noite. André Rodrigues, da Band News, Fred Esporte. 2 pontos. Você falou agora sobre a arbitragem, né? Ainda há pouco o Edmil Pinheiro no gramado, ele já deu a posição dele, né? A opinião dele, melhor dizendo, com relação às finais do Goianão. Ele acha que seria interessante a Federação Goiana fazer um intercâmbio de arbitragem, mandar os nossos bons daqui apitar finais de outros estaduais
né, e os bons de outros estados apitarem, né, as finais do Goianão. Como é que você vê essa ideia do Edmil para as finais do Goianão com relação à arbitragem? E como é que o Guto analisou o protesto da torcida hoje aqui no estádio Aile Pinheiro? Quanto à questão da arbitragem, eu não conheço fundo a cultura do futebol goiano em termos de finais para mim opinar. Se o Edminho, com toda a experiência que tem, está com essa iniciativa, é porque ele conhece e alguma coisa tem que pode ser bom, pode ser uma arbitragem lisa de problemas, né? Agora, todos que vêm correm o risco de errar. A minha torcida é que, independente de quem seja, que ele faça uma arbitragem isenta, neutra para ambos os lados, e que ele tenha todo o sucesso de uma grande arbitragem, e que o espetáculo, o jogo, prevaleça e que vença o melhor. Quanto à questão da torcida, é um tanto difícil para a gente falar, porque o torcedor é o grande responsável pela existência do clube, né? Ele é a razão de um clube. Agora, manifestações, elas podem ter N direcionamentos. Às vezes, ela é galgada, como já trabalhei em N clubes, por alguma linha política. Eu não sei, eu não entendo de política aqui dentro do clube, não sei, não me interessa. O meu negócio é trabalhar para fazer o melhor pelo Goiás. Às vezes é uma insatisfação mesmo, né? E eu tenho que respeitar sempre a manifestação deles. Eu não preciso concordar, mas eu tenho que respeitar sempre. Então, quanto à manifestação deles, eu posso não concordar com o momento, com as falas, mas aceitar eu vou ter que aceitar sempre. Por quê? Porque eles são a razão. Então, o meu respeito a eles, mas talvez, na minha opinião, eu achasse que não é o momento, por tudo que o grupo vem produzindo, talvez não seja o momento de dividir. O momento é muito mais de apoiar. Mas eu não sei o quanto essa fala minha tem influência, né? Não sei. Então, o meu respeito a eles, a minha opinião é essa, mas eu respeito o posicionamento deles. Respeito. Aceito? Concordo? É outro patamar. Guto, boa noite. Natália, da Rádio CBN. Queria saber se você ficou surpreso quando a diretoria pediu para você não escalar o Cauã, e como que você vê toda essa situação envolvendo ele, já que é uma jovem promessa e não acertou essa renovação de contrato? Toda a parte administrativa não depende de mim. Eu trabalhei com base, eu sei como é que é, e sei como é que é cada passo. E como é esse jogo, né? E acho que o clube não pode ser prejudicado nunca. Então, respeito, e o caso é da direção. Toda decisão é da direção. Eu vou trabalhar sempre com os jogadores que a direção me oferece. Certo? Humberto Castro, aqui da PUC TV e da Rádio Difusora Goiânia, Guto. Como é que você viu a questão de... Já no aquecimento, né? Foi citada aqui a questão da bronca da torcida, mas no aquecimento alguns jogadores foram hostilizados ali pelo torcedor, e um deles deu a volta possível, pelo menos no jogo, né? Que foi o Diego Gonçalves. Você acha que na sequência da temporada esse jogador vai render mais? Cara, eu volto a te falar, o lado forte, eu tenho dois jogadores que o lado forte deles é o lado esquerdo. O Diego, todas as vezes que jogou pelo lado esquerdo, foi muito bem. Só que o Vinícius vem sobrando do lado esquerdo. E para que eu não vou escalar dois jogadores com o potencial dos dois?
E eu vinha passando para o Diego, dia após dia, reforçando o quanto ele é importante e o quanto ele tem qualidades para jogar desse lado direito também. E hoje ele conseguiu se encontrar. E que bom, porque nós ganhamos uma força muito grande, né? Então, às vezes, o cara não está se encontrando, mas é um cara que tem talento, e o que mais ele necessita no momento de dificuldade é de apoio. É o apoio que vai levantar ele, não é a crítica. Porque aqui não tem nenhum vagabundo, aqui não tem nenhum FDP, né? Não tem nenhum cara que rouba no trabalho no dia a dia. Aqui todo mundo rala pra caramba. Embora a gente não abra tantos treinos para vocês, mas pode ter certeza que os caras ralam muito. Porque eu não conheço uma maneira de construir uma equipe vencedora se não for através do trabalho. Através de estar bem treinado. E através de fortalecimento mental. Tenho certeza que ele sai fortalecido dessa partida. E espero que nas próximas ele consiga desenvolver mais e mais, até chegar num nível de confiança que o desempenho dele seja muito regular para cima, não regular para baixo. Então essa é a busca, não é com o Diego, é com todos eles. É com todos eles, com cada um que a gente bota dentro de campo. Cada um que a gente coloca dentro de campo. A busca é sempre, porque sempre que o Goiás tiver vários jogadores, mais de 11, mais de 15 jogadores rendendo muito bem, vai ter um plantel muito forte. E se tiver alguém num estágio que chegou, por exemplo, Pedro Raul ano passado, que a bola caía no pé dele e botava para dentro, fazendo a diferença, sendo o âncora da equipe, é maravilhoso. Nós ainda não temos esse homem. Mas vamos trabalhar para alguém chegar nesse nível. Ou dentro do plantel, ou alguém que venha de fora e que possa atingir esse status dentro da nossa equipe. Beleza. Então, encerrado aí, Paulo Francisco, a coletiva do Guto Ferreira, aqui na Band News com a Esfera Esporte, Moisés Vinícius, no momento Vedacil, de Goiás para o Brasil. Orgulho Goianá. A máquina parou, precisou consertar. Vedacil entra em campo, tá resolvido, rapá.